Quando eu era mais jovem, como a maioria dos brasileiros que completam 18 anos no Brasil, se você é homem, você tem a obrigação de se alistar ao serviço militar. Mesmo quando você diz que não quer ser militar no Exército Brasileiro, quem determina isso são as pessoas que estão lá, fazem chacota, zombam de vocês e humilham. Essa aqui é a minha carteirinha de reservista do Exército Brasileiro. Eu pedi dispensa, fui selecionado, mas solicitei a dispensa, apresentei a justificativa para a dispensa e acabei sendo dispensado. E muitos amigos meus falaram: Carlito, meu sonho é servir o Exército Brasileiro, como é que você foi selecionado e você não quis fazer parte do Exército Brasileiro? Talvez essa decisão agora que envolve o general Eduardo Pazuello mostre um dos motivos pelo qual eu não quis fazer parte de um grupo que deveria existir para servir e proteger a nossa pátria, a soberania nacional e manter a ordem e a disciplina supostamente entre os superiores e os inferiores, já que em tese tanto o regulamento militar quanto o estatuto militar deveria ser aplicado para todos, mas como diria bem um ditado popular, se você é amigo do rei, tudo fica tranquilo. Estamos vivendo, meus amigos, um absolutismo moderno, meio que ditatorial, só que disfarçado. O livro Como as Democracias Morrem é profético ao determinar tudo isso que a gente está vendo acontecer no Brasil nesse momento. O que o Eduardo Pazuello fez foi ilegal, de acordo com o próprio regulamento e estatuto do Exército, e o que o Exército fez foi agir de forma caricata, representando na prática o sargento pincel dos Trapalhões como todo um exército, porque o que aconteceu foi justamente isso. O Eduardo Pazuello, na figura do sargento pincel, colocou toda a corporação em situação vexatória. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui. Pois bem, meus amigos, o Exército Brasileiro deveria ficar livre de influências políticas, pelo menos em tese. Afinal, o presidente da República, que é chefe do Estado-Maior, é o líder das Forças Armadas, foi um militar pífio que acabou sendo expulso do Exército por planejar um atentado terrorista quando era militar da ativa no Exército Brasileiro e, misteriosamente, depois de alguns recursos, conseguiu inverter a sua expulsão. Sabendo esse histórico passado do Exército Brasileiro com um dos piores militares que por lá já passou, que atende pelo nome de Jair Messias Bolsonaro, não surpreenderia essa atitude tomada pelo EB, pelo Exército Brasileiro. O problema é que com essa decisão, eles mostram, primeiro de tudo, a fraqueza moral e institucional que essa associação, não vou nem chamar mais de instituição, tem. Se subordinar a um dos piores líderes políticos que esse país já teve, chega a ser patético. É você colocar o Sargento Pincel, o personagem caricato dos Trapalhões, representado na figura do general Eduardo Pazuello. E é tornar o Exército Brasileiro toda a chacota que a gente vê em algumas esquetes de humor. Porque o Exército Brasileiro, que se subordina às transgressões cometidas pelo Sargento Pincel do governo Bolsonaro e que aceita que as normas militares sejam descumpridas, não tem moral nenhuma para querer gritar com o recruta. Eu, sendo membro do Exército Brasileiro hoje, ou como militar dispensado aqui, militar da reserva, como alguns costumam chamar, tá aqui meu certificado de reservista, caso um general, caso um sargento gritasse comigo hoje, eu ia falar: você quer gritar comigo pra quê? Por quê? O general não foi punido. Vocês querem colocar a gente aqui como sendo subordinado a vocês? Vocês querem que a gente seja humilhado? Prendem a gente por qualquer coisa? Coloca a gente para pagar castigo aqui dentro do próprio batalhão, enquanto o general pode fazer o que bem entender. Não pagarei nenhum tipo de punição e se quiser me punir, me puna, que eu vou para a justiça e agora tem um precedente. O próprio general Hamilton Mourão deixou claro que o Pazuello cometeu uma transgressão, ele sabia disso e acabou apresentando o próprio nome dele para os superiores, dizendo que ele errou. Inclusive o Mourão utilizou o termo, colocou a cabeça para cutela, para cutelaria, ou seja, para cortar. Porque não sabe o que é um cuteleiro, é quem trabalha com instrumentos de corte. Então acabou acontecendo uma desmoralização do já desmoralizado Exército Brasileiro, que aparentemente, pelo menos em parte, pelo que a gente está vendo, decidiu mergulhar nas alucinações do Hitler Tupiniquim.
do pior político que esse país já produziu e do pior militar que o Exército Brasileiro também puniu. Se você, meu amigo, que está em quartel aí, tomando grito de qualquer sargentozinho, sendo desqualificado por uns caras que acham que porque usam roupa camuflada e falam um pouco mais alto, bom dia, é muito mais importante que você, acho que com essa decisão aí tomada pela alta cúpula do Exército, mostrou que o Exército Brasileiro é somente um bando de pessoas que fazem parte de uma grande broderagem. Se você é meu amigo, parceiro, fica tudo de boa aqui, suave. É isso que está acontecendo. Para quem não está entendendo a revolta de jornalistas, de outros militares também, tanto da ativa quanto da reserva, eu vou dizer para vocês o que é que aconteceu aqui nessa situação do general Eduardo Pazuello. O Estatuto dos Militares, que regulamenta o que deve ou não deve fazer o militar da ativa, no seu artigo 45 fala o seguinte: são proibidos quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores, quanto aos de caráter reivindicatório ou político. E lá também no regimento, no regulamento, melhor dizendo, do Exército Brasileiro em especial, no anexo 1 das transgressões, que está lá o ponto 57, diz o seguinte, que é uma transgressão, tá? Manifestar-se publicamente o militar da ativa, sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária. Como vocês devem lembrar, inclusive, o presidente Bolsonaro nomeou de novo o sargento Pincel, o general Eduardo Pazuello, para fazer parte agora de outra pasta do seu governo. Agora ele é secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A volta dele, inclusive, ao governo foi vista pelo Exército como uma afronta. Ou será que foi só encenação do Exército? É lamentável a gente ver o Exército Brasileiro aceitar agora qualquer tipo de manifestação política ou partidária de seus subordinados. Vocês acham realmente que o recruta que é lá humilhado diariamente por vocês, que é destratado, que é colocado em prisão, inclusive disciplinar por fazer praticamente nada, vocês acham realmente que vocês terão moral para reclamar de alguma coisa em relação a isso? A vida militar no nosso país virou uma balela, virou uma coisa patética a partir do momento que o senhor general Vilas Boas se manifestou insinuando coisas relacionadas a golpe de Estado e que o presidente Jair Messias Bolsonaro chama o Exército Brasileiro de meu exército. Se tinha algum tipo de respeito por parte deste que vos fala aqui em relação às Forças Armadas Brasileiras, esse acabou de cair por terra. Posso respeitar uma ou outra figura que faça parte dessa instituição, mas o Exército Brasileiro, para mim hoje, é um antro de pessoas subordinadas ao grande imbecil que lidera a nossa pátria e um monte de gente que acha que porque usa roupa camuflada e uma arma de fogo na cintura é superior ou inferior aos outros. Eu só espero agora que os generais, sargentos e outros patentes dentro do Exército consigam lidar com as insubordinações dentro dos quartéis. Porque a gente vai ver que vai acontecer isso com frequência e, sinceramente, eu acho pouco. E se você, meu amigo, assim como eu, não tem sonho e nem tinha vontade de entrar para o Exército, siga o exemplo desse que vos fala, peça dispensa. Não aceite fazer parte de uma vergonhosa instituição que produziu excrementos como o senhor Bolsonaro e como o sargento Pincel Eduardo Pazuello. Comenta essa situação aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e a partir de agora, meus amigos, a pouca credibilidade que o Exército Brasileiro adquiriu no passado recente volta ao status que tinha na década de 60 e 70, um bando de gente hipócrita que acha que porque faz parte de uma força especial pode fazer o que quiser com o povo e contra o povo. O mais lamentável é saber que a esquerda, liderada por Lula e por Dilma, foram os dois momentos em especial que o Exército Brasileiro e as Forças Armadas em si tiveram um grande investimento, foram respeitadas, e em 2019, quando o vagabundo que ocupa a cadeira de presidência da República foi visitar um dos quartéis, ele disse que reduziria a jornada dos militares para meio turno, porque não tinha como investir mais dinheiro no Exército Brasileiro. E sabe o que eu tenho a dizer para vocês? Tudo isso é pouco para vocês continuarem gritando mito, tá bom? E aos generais que decidiram fazer valer a indisciplina e ignoraram a suposta hierarquia militar, aguentem as consequências agora dos subordinados. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like se você acha importante. As fontes estarão fixadas no primeiro comentário fixo, como em todo vídeo aqui para vocês. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia,
e oficina para Bolsonaro.